Olá, entra no ar o canal Reinventando a Educação. E hoje trago para vocês dicas de estudo. Vamos começar? Dica número 1. Como estudar história, geografia, ciências, sociologia, por exemplo, ou outro componente curricular onde você tem uma demanda muito grande de textos. Vamos lá. Abra o seu livro ou o seu caderno, onde você tem os textos para estudar. Transforme a dificuldade em facilidade. De que forma? Cada parágrafo do texto, daquela página, por exemplo, você vai marcar as informações importantes, não é marcar o texto todo, tá? Muito menos o parágrafo inteiro. Ao ler o parágrafo, a gente consegue identificar a informação mais importante. Destaque aquela informação e ao lado do parágrafo, você faz um breve resumo, ou seja, um título. Vou dar um exemplo. Você está lendo um texto sobre as grandes civilizações antigas. Naquele parágrafo, a informação é como surgiram essas civilizações, quem eram essas civilizações e como elas foram se prolongando, foram se ocupando o espaço do nosso planeta. Após essa leitura, então, de você ter marcado também as informações importantes, registre ao lado do parágrafo um título. No caso desse parágrafo que eu acabei de dar o exemplo, você coloca Primeiras Civilizações ou Surgimento das Civilizações. Depois, então, você passa para o segundo parágrafo. Faça a mesma coisa. Marque as informações importantes e coloque ao lado do parágrafo o título, como se fosse um resumo daquele parágrafo. E assim sucessivamente. Após, então, a leitura da página e as marcações importantes, você vai transformar aquelas informações em perguntas que você pode fazer numa folha ou oralmente, ou então você transforma todas as informações que você tirou daquela página, organizando um mapa mental, como vocês estão vendo aí na imagem. Você vai colocar o título no meio da folha. Se o assunto que você está estudando é civilizações antigas, você vai colocar civilizações antigas. E a partir dessa expressão, você vai puxando os setas e vai colocando os títulos que você tirou do seu livro. Em cima desse mapa mental, você pode criar perguntas. Isso é uma forma de estudar um componente, por exemplo, como história. Já a geografia, a mesma coisa. Você está estudando regiões brasileiras. Eu tenho que decorar todas as capitais e estados? Bem, aí você pode brincar, né? De que maneira você pode fazer? Você pode montar um jogo da memória. Você mesmo pode montar pedacinhos, quadradinhos. De um lado, você coloca os estados e do outro, você coloca as capitais. Ou seja, se você quer trabalhar só estados e capitais, você vai colocar 26 estados e 26 capitais, formando, então, o seu jogo da memória. Já que você queira trabalhar as unidades federativas, porque você tem que incluir o Distrito Federal, então você vai usar 27 unidades federativas e 27 capitais. Baseado nisso, você vai jogando. Você pode chamar alguém da sua família para jogar com você. Você pode interagir com o próprio colega mesmo de escola, interagindo com você de estados e capitais. Ou então, se você queira trabalhar de uma forma digital, online, existem muitos jogos que você pode buscar no Google sobre estados e capitais. Tem quiz, tem jogo da memória, tem completar mapa. Isso facilita a visualização do mapa do Brasil. Então, você vai identificando ali os estados e as capitais. Memorizar para o momento. A gente tem que entender, a gente tem que saber. E para compreender e saber, não há como memorizar, é praticar. Então, geografia, estados e capitais, por exemplo, vocês podem fazer de forma lúdica, ok?
Vamos agora, então, passar para ciências. Vocês estão com conteúdo enorme, por exemplo, de corpo humano. Na minha época, a gente até cobrava, né? Se cobrava a questão de memorização de ossos, músculos, nomes, né? Hoje não, hoje a gente tem a facilidade. Aconselho a vocês a estudar ciências assistindo vídeos. Os vídeos, além da gente memorizar o visual, né, a questão dos órgãos do corpo humano, tudo mais, as informações elas vão sendo transmitidas para a gente de uma forma suave. E com isso, assistindo vídeos e filmes sobre o assunto, facilita a nossa aprendizagem. Então, a minha dica para estudar ciências para vocês, assistem filmes, né? E jogos também que vocês podem fazer, como eu disse, em geografia, facilita a aprendizagem de vocês, ok? Vamos então para a próxima dica. Dica número 2. Como eu vou estudar produção textual? Bom, estudar produção textual sem ter o hábito de leitura não dá certo. Tenham sempre o hábito de ler livros durante a semana. Mas os livros que eu costumo ler são muito grossos. Ok, divide o seu tempo na semana pelo seu tempo de leitura também. Leitura é um prazer. Leitura é você viajar pelo mundo sem sair do lugar. Então, aconselho a vocês a terem o hábito de leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente se apropria da nossa língua e tem a facilidade de escrever. E aí ajudando na produção escrita. Mas eu vou ler só um tipo de gênero textual? Não. Invistam em história em quadrinhos, narrativas de aventura, narrativas de terror. Leiam também jornais, revistas eletrônicas, que hoje a gente tem a facilidade também no meio virtual. Procurem ao máximo ampliar o horizonte de vocês de gêneros textuais, desde um texto narrativo, passando por um texto de opinião, passando por um cartoon, passando por uma história em quadrinho, passando por fábulas, por lendas. Sempre que vocês puderem, vão misturando esses gêneros textuais na rotina de leitura de vocês. Isso vai facilitar muito o modo de escrever, facilitando também a organização de ideias. Na hora de montar a sua produção, pense primeiro em fazer um rascunho. Divida as suas ideias em primeiro parágrafo, em segundo, em terceiro, não esquecendo que toda história tem início, meio e fim. A sua conclusão, ela tem que ser uma conclusão baseada no que você escreveu nos parágrafos anteriores. Cuidado com isso, ok? Próxima dica. Como estudar, por exemplo, matemática? Bom, matemática só há um jeito da gente se inteirar com os conteúdos: praticando, exercitando. Então procurem toda a semana de vocês de aula, de revisarem, de refazerem as atividades que são passadas na aula. Procurem incluir no estudo de vocês de matemática exercícios complementares. Muitas vezes a própria escola, ela passa exercícios complementares e vocês podem ter acesso a isso. Caso vocês não tenham acesso a esses exercícios complementares, hoje a gente tem uma facilidade na internet da gente buscar o conceito, né, buscar o assunto e dali você extrair exercícios. Agora, atenção! Você tem que procurar exercícios de acordo com o seu ano, com a sua série, ok? Então, matemática é praticar, refazer exercícios, principalmente aqueles exercícios que você teve mais dificuldade, que gerou insegurança, que você levou mais tempo para fazer. Pense nisso, matemática tem que se praticar, ok? Se você quer chegar ao sucesso, o sucesso não cai do céu. Você tem que fazer a sua parte. Então, mantenha a rotina de estudo, não deixe a matéria acumular, faça as tarefas de casa, porque a tarefa de casa é uma forma de rever conteúdos, ok? Procure sempre tirar as dúvidas em sala de aula, não deixe a dúvida ir para casa,
A dúvida tem que ficar na escola e você tem que tirar essa dúvida na escola ou na sua aula online, certo? Eu costumo dizer aos alunos, errar faz parte do processo. Se a gente não erra, a gente não cresce, a gente não evolui. E é a partir dos erros que a gente vai crescendo, a gente vai buscando novos conhecimentos e novas maneiras de aprender e ensinar, ok? Essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo e curtam também, ok? Um beijo grande para vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Beijo!